Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos para a nossa atividade de hoje de língua portuguesa no livro RAPS. As páginas são 131 e 132. Continuamos na unidade 6, que fala sobre conto maravilhoso, porém hoje a gente vai falar sobre a concordância entre as palavras na frase. Concordância de gênero e número. Página 131, para começar, a gente vai ver que toda frase ela tem que ter a concordância entre gênero e número. Gênero, ou seja, feminino, masculino, e número, ou seja, plural ou singular. Se for apenas um ou mais de um, vai mudar a frase. Então, questão 1, vamos reler aqui. Havia uma princesa parada lá fora. Perceba que a parte uma princesa está destacada. Então, uma, número, quantidade, é uma princesa singular. E gênero, feminino, né? Princesa. Então, aqui perceba que também vai concordar a palavra parada, também vai concordar, né? Tem que, se fosse o contrário, já mudaria. Vamos ver. E se fosse um príncipe? Então, ó, havia uma princesa parada lá fora. E se fosse um príncipe, ficaria assim. Havia um príncipe parado lá fora. Então, perceba que mudou aqui, ó. Uma passou a ser um. Por quê? Porque o príncipe... Agora, nessa frase a gente está escrevendo que é o príncipe e não princesa. Então, uma princesa, um príncipe, porque tem que concordar com o gênero, né? Parado lá fora, então, princesa parada, príncipe parado, tem que concordar também. Então, ó, perceba que toda vez que a gente vai escrever uma frase, tem que haver essa concordância entre o gênero, ser masculino ou feminino, e o número, né? Também a quantidade, plural, singular. Aqui neste caso é singular, né? Mas teve que mudar várias palavrinhas por causa do gênero que mudou. Era uma princesa e depois um príncipe. Vamos para a questão 2. Na questão 2, você vai reescrever esta frase mudando os substantivos destacados para o feminino. Então, e fazendo as alterações. Então, perceba que aqui está: os empregados prestativos ajudaram o rei esperto. Então, você vai trocar por substantivos, né? Você vai trocar esses substantivos para o feminino. Então, empregados vai ficar empregadas e rei você vai trocar por rainha. E aí você vai ver como que fica. Lembra que se mudou o gênero, né? Vai mudar também a palavra seguinte. Então, como você vai reescrever: os empregados prestativos ajudaram o rei. Ao invés de ser empregados, você vai reescrever novamente, porém, ao invés de ser empregados, será empregadas, e ao invés de rei, será rainha. Vamos continuar na mesma página. Então, só uma observação, que quando você reescreve, precisa fazer a concordância, né, entre os substantivos masculino, feminino e os adjetivos que acompanham. Então, a concordância também pode ser feita com o singular e o plural. Então, nesses casos aqui, ó, os adjetivos, né, também acabam que tem que mudar. Então, o rei esperto. Esperto é um adjetivo. Quando você mudar, vai ficar rainha, vai ficar esperta. Eu não posso escrever rainha esperto, né, porque tem que concordar com o feminino, então fica rainha esperta e assim por diante. Vamos lá. Questão 3, página 131. Você vai imaginar que haja mais de uma princesa hospedada no palácio. Como fica a frase a seguir, passando para o plural substantivo destacado? Eu comecei e vocês vão terminar. Tem aqui: o príncipe recebeu a linda moça humilde. Então, essa parte aqui
a linda moça humilde, vai mudar, porque vai ficar no plural, né? Tem mais de uma. Então, o príncipe recebeu as lindas, continue aqui, ó, moça humilde, as lindas, você vai colocar o restante da frase no plural. Questão 4, você vai reescrever as frases fazendo a concordância entre as palavras. Então, a rainha foi esperta. Então, você vai trocar essa parte, foi esperta. Você vai alterar, você vai reescrever aqui alterado. Por exemplo, o rei foi esperto. Os reis, então já vai mudar que é plural, tá bom? E você vai reescrever essa parte aqui, ó, foi esperta, porém, né, ajustando aqui no caso ao singular, e o adjetivo no caso, aqui o substantivo é masculino, né, o rei, então foi esperto, muda o final. E aqui já no plural, ok? Vamos para a página seguinte. Na página 132, continua ainda. Letra B. Os ajudantes foram rápidos. Então, as empregadas foram rápidas. O criado, como que vai ficar aqui, ó? O criado foram rápidos? Não, porque o criado é só um, né? Singular. O criado, você vai terminar de escrever. Lembrando que as mesmas palavrinhas aqui, viu? O mesmo final da frase. Você só vai mudar aí, colocar se é plural, singular, fazer os ajustes. Questão C. O povo estava agitado. Você vai reescrever essa parte aqui, ó. Estava agitado. As pessoas estavam, plural, né? E o restante você vai escrever aí. Questão 5. Você conhece Ozzy? Ele é um personagem de história em quadrinhos. É um garoto que está sempre de mau humor. E vamos ver como o criador dele o apresenta. Ozzy é cabeça dura, tinhoso, marrudo, rabugento, metido, melequento, pestinha, bagunceiro, pirracento, chulé. Chamam esse garoto de tudo quanto é coisa. Mas, quando perguntam seu nome, ele responde: meu nome é Ozzy. Então, é um textinho, né, de Angeli. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pensar em uma personagem feminina parecida com Ozzy. Então, o Ozzy é o menino aqui no texto, né? Você vai imaginar que o Ozzy, né, é uma personagem feminina. Então, na letra B, você vai desenhar essa personagem aqui nesse espaço e inventar um nome para ela. E aqui ao lado você vai reescrever a apresentação de Ozzy para a personagem feminina que você criou, fazendo as adaptações. Então, aqui, por exemplo, no texto, né, o menino se chama Ozzy. Você vai pensar, inventar aí uma personagem feminina parecida com Ozzy, né, que tenha essas características. Então, você vai fazer o desenho dessa sua personagem aqui. Faça o desenho da menina aqui. E dê o nome para ela. Coloca o nome dela embaixo, né? Aqui você vai reescrever a apresentação de Ozzy. Ou seja, esse textinho aqui que fala sobre Ozzy, você vai escrever aqui, nesse espaço. Porém, você vai adaptar. Então, por exemplo, aqui, ó. Cabeça dura, tinhoso, marrudo. Então, vai ficar tinhosa, né? Marruda, rabugento, vai ficar rabugenta, metido, vai ficar metida, e assim por diante. Você vai mudando, né? O finalzinho, os finalzinhos aí de cada palavra, porque precisa combinar com o gênero, que é feminino, tá bom? Então, você pode escrever o mesmo texto, porém, vai mudando, porque esse personagem é homem, né? Homem não, é masculino. E
este personagem aqui, esta personagem vai ser feminina, tá certo? Por hoje é só, meus amores. Vamos, para finalizar, vamos aqui, ó. Quais adjetivos não precisaram variar, pois serviram tanto para o Ozzy quanto para a sua personagem? Então, por exemplo, tem algumas palavrinhas aqui, ó. Pestinha. Pestinha não muda. O menino é uma pestinha ou a menina é uma pestinha. Então, por exemplo, quando você... Chulé também não vai mudar, né? Tanto faz se for masculino ou feminino. Então, algumas palavrinhas você vai perceber que não vai mudar. Por quê? Tanto para feminino quanto para masculino, a palavrinha não muda. Então, você vai escrever aqui esses adjetivos que não mudaram. Essas palavrinhas que não mudaram. Tá bom? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.